que vocês desliguem a câmera e o microfone. E para isso, basta passar o mouse pela tela e clicar nos ícones, né? Os ícones estão logo abaixo aí da tela aí que está sendo transmitida. A interação durante a nossa formação, ela será feita por meio do chat, vocês podem pedir a palavra, né? E terá o momento para falar, para contribuir com a nossa formação. Como o Fernando disse, a TPC ela está sendo gravada e ela será disponibilizada no canal do YouTube DRPP na TV. Em relação ao cumprimento da carga horária, cada professor vai cumprir a carga horária da TPC de acordo, né, com as aulas atribuídas aí, que faz parte da jornada. Peço por gentileza que vocês mantenham foco e façam os registros no diário de bordo. E ao final da TPC, preencha o formulário de avaliação para validar a presença. Como dirigente, nós temos a Marta de Andrade Primo, diretor do Núcleo Pedagógico Frederico Moreira. Como professores coordenadores desse momento formativo, eu, Nilceia Souza, né, com a disciplina de língua portuguesa do ensino médio, e o Fernando como um apoio técnico que nos acompanha aí durante as nossas formações. Como tema de hoje, nós teremos nas entrelinhas da HQ. Por que, né, abordar HQ? Porque a HQ ela está presente nas avaliações e nós percebemos que os alunos têm grande dificuldade em relação a isso, na interpretação, na compreensão, no entendimento, né, desse gênero textual, muito presente aí no dia a dia, né, principalmente agora que nós lidamos, né, com os textos multimodais, né, elas estão mais do que nunca presentes. Então, a compreensão desse gênero textual, com certeza, favorecerá, né, a aprendizagem dos nossos alunos. Pode passar, por favor, Fernando. Como objetivo, promover a formação do professor nesse espaço de ATPC e levá-lo a refletir sobre o que é essencial nesse contexto de atividades remotas. Propiciar momentos de leitura durante a formação, reconhecer as características do gênero HQ, relacionar a linguagem não verbal com a linguagem verbal presentes nas HQ, ler e analisar histórias em quadrinhos e ser capaz de apreciá-las criticamente. Socializar interpretações a partir de análises de histórias em quadrinhos. Como habilidades, né, e competência nós temos ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação em mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Relacionar texto verbal a ilustrações e outros recursos gráficos. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, né, assunto ou tema, demonstrando compreensão global. E construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras, interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras e onomatopeias. Pode passar. Os conteúdos trabalhados durante a formação de hoje, nós teremos história em quadrinhos, estratégia de leitura, leitura multissemiótica, leitura de texto verbal e não verbal, o verbo visual, compreensão e leitura, formação do leitor e apreciação e réplica. Durante a nossa formação, teremos como estratégias a aula expositiva dialogada, uma leitura de leite, o Padlet e o formulário Google Forms. E a avaliação, como de costume, né? O preenchimento fica disponibilizado no link que está lá no blog do NPE e será aberto ao final da TPC. Nossos conhecimentos
anteriores sofreram uma reorganização, tornou-se mais complexo. Permite-nos relacioná-lo a novos conhecimentos e, por isso, podemos dizer que aprendemos, né? Iniciamos, então, a nossa ATPC com essa citação da Isabel Soler. Então, sempre estamos reorganizando os nossos conhecimentos, estamos aprendendo e, com isso, né, vamos enriquecendo aí os momentos e vamos aprendendo cada vez mais. Pode passar. E agora eu gostaria de uma pessoa para fazer a nossa leitura de leite. Quem gostaria? Um professor, por favor. Alguém gostaria de fazer a leitura de leite? Eu posso fazer, Lucélia. Quem? Gilmara. Ô, Gilmara, por favor, por gentileza, querida. A Gilmara irá contribuir aí, enriquecendo o nosso momento com a leitura de leite. A palavra é sua. Tá. Cadê a leitura? Você pode abrir a câmera, tá, Gilmara? Uhum. Fernando. Ele colocou o link, Gilmara, no chat. Tá, ela já está aqui, ó. Pronto. Lucélia, estou projetando já, tá? Reinvenção, Cecília Meirelles. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas. Que ventre fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua, da noite escura. Não te encontro, não te alcanço. Só no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico recebida e dada. Porque a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Cecília Meirelles. Muito bem, Gilmara, muito obrigada, né, por ter participado desse momento, ter enriquecido a nossa TPC, declamando aí o poema da Cecília Meirelles, essa grande escritora. E vocês podem escrever no chat aí, 2 minutinhos, o que vocês entenderam a respeito do poema da Cecília Meirelles, Reinvenção, se vocês já conheciam, se vocês gostaram da leitura, se vocês costumam trabalhar com essa autora nas aulas de vocês. 2 minutinhos, então. O que significa reinvenção? O que a autora quis dizer? A dar como nome, né, intitular esse poema como reinvenção. Se tiver alguma estrofe, algum verso que mais chamou a atenção, que vocês gostaram aí durante a leitura, podem destacar. Fer, você faz as leituras do chat, por favor? Sim, Lucélia. A professora Gilmara colocou: para reinventar-se é preciso sair do nosso comodismo. Tarefa difícil, por mês sempre necessário no processo da vida. A professora Neuza diz: entendo que precisamos nos reinventar sempre, por a vida estar sempre em movimento. A professora Ana Angélica diz: temos que nos inventar todos os dias. A professora Aparecida diz: eu acredito que estamos vivendo uma reinvenção. A professora Maria Luísa também pontua, né? Não deu certo
Não deu certo um jeito? Reinvente, faça novo, de outra maneira. Professora Jocely, é isso? Jocely, obrigado. Cada novo dia é um reinventar, é um novo, é uma surpresa, um presente. Professora Nancy, viver nos impulsiona a uma reinvenção diária. A professora Ana Cláudia, professores, reinventar serve para o momento de hoje, que estamos vivendo atual esse poema. Professora Márcia, sair da zona de conforto e nunca deixar para depois. Professor Edson, mudar. A professora Yara, por mais que as situações pareçam óbvias, é necessário de reinventar, adaptar-se. A professora Maria do Carmo, a vida não segue um molde, temos sempre que criar, né, coisas novas, que cria coisas novas, criar sempre. Professor Reginaldo, eu sinto que quando a Cecília Meirelles diz que a vida só é possível reinventada, ela cita os sonhos como reinvenção da realidade. Neste momento, transcende do real ao imaginário, levando consigo todo o peso da vida. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas, tudo bolhas, não vem de fundas piscinas. Nessa citação, ela transmite uma leveza de espírito que se subentende ao imaginário da alma. E o professor Antônio coloca, estamos vivendo um momento de reinventar. Essas são as colaborações. E quantas reinvenções nós estamos, né, vivenciando, fazendo, e a vida só é possível reinventada, né, assim como nos presenteia aí esse poema da Cecília Meirelles. E vocês vão entender um pouco mais, né, a respeito do poema, ao, né, tomar conhecimento, ao retomar aí a biografia da autora. Pode passar, Fernando, por gentileza. Então, a Cecília Meirelles, ela foi filha de Carlos Alberto de Carvalho Meirelles e da dona Matilde Benevides Meirelles. A Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, ela nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela foi a única sobrevivente dos 4 filhos do casal. O pai faleceu 3 meses antes do seu nascimento e sua mãe quando ainda não tinha 3 anos. Foi criada por sua avó, a dona Jacinta Garcia Benevides. Conclui o curso primário em 1910, na Escola Estácio de Sá, e o curso normal no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Em 1917, ela passa a exercer o magistério primário em escolas oficiais do antigo Distrito Federal. E em 1919, publica seu primeiro livro de poesias, Espectro. Casa-se em 1922 com o pintor português Fernando Correia Dias, com quem tem 3 filhas, Maria Elvira, Maria Matilde e Maria Fernanda. Correia Dias suicida-se em 1935 e Cecília casa-se em 1940 com o professor e engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silva Grito. De 1930 a 31, mantém no Diário de Notícias uma página diária sobre problemas da educação. De 1934, organiza a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro e de 1935 a 38, ela leciona literatura luso-brasileira e técnica e crítica literária na Universidade do Distrito Federal. Em 1940, leciona literatura e cultura brasileira na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e apresenta-se em 51 aposenta-se como diretora de escola. Em 1963, ela ganha o Prêmio Jabuti de Tradução de Obras Literárias pelo livro Poemas de Israel e falece no Rio de Janeiro em 9 de novembro de 1964. Né? E a biografia da autora, a história de vida dela,
ela nos permite, né, compreender um pouco, né, o porquê desse poema, o porquê das suas poesias. Então, é uma história de vida triste, né? E ela sempre estava reinventando. Não é porque ela foi criada pela avó, não é porque ela perdeu a mãe e o pai, né, muito cedo, que ela deixou, né, e perdeu o encanto pela vida e deixou de viver. Ela foi reinventando, reinventando e contribuiu muito, né, enriquecendo aí a nossa literatura. Pode passar, por favor, Fernando. E aí, para começarmos, né, a nossa ATPC com o tema aí nas entrelinhas da HQ, eu gostaria que vocês acessassem aí esse link. Fernando, você coloca no chat, por favor? Vocês irão clicar no link que está no chat e vocês irão acessar o Padlet. E lá no Padlet, vocês vão responder a seguinte pergunta. Pode passar, Fer. O que é? 3 minutinhos, por favor, tá? Vocês responderem a pergunta, acessarem o Padlet e nós possamos interagir aí por esse mural interativo. Lá no Padlet, quando vocês abrirem a tela, você pode demonstrar, por favor, Fernando, lá o... Sim, Nilceia, eu vou projetar a tela do Padlet. Se clicarem aí no link do Padlet, vocês visualizarão a seguinte tela aí que o Fernando está projetando. O que é HQ? No canto inferior direito, vocês têm um sinalzinho de mais. Nesse sinal, ao clicar, vocês abrirão um lápis. E aí vocês vão colocar no título, né, o nome de vocês. E logo abaixo vocês coloquem a definição, né? O que é HQ? Para vocês, o que é HQ? O que vocês compreendem desse gênero textual? Mais 2 minutinhos, tá? Para vocês. Fala para eles, se eles quiserem, também dá para completar via não verbal. Ah, bem lembrado, Fernando. Quando vocês acessam o Padlet, vocês, ao escreverem, podem também, né, estar anexando. Aí cada um pode usar a criatividade e colocar a definição do que é HQ, né? Quando tem uma câmera aí, ó, um ícone de uma máquina fotográfica que vocês podem subir uma imagem também, podem fazer uma pesquisa para colocar a definição, pode subir com o link, e aí vai da criatividade de cada um. Eu acho que já deu para entender a dinâmica, né? O Padlet é um mural interativo, vocês podem estar fazendo esse movimento de interação também com os alunos, independente do tema que vocês irão trabalhar na sala de aula, e a depender da intencionalidade, né? É uma ferramenta muito interessante, muito legal. E vamos fazer a leitura, então, do mural, Fer? Pode ser? Pode sim. Nós temos várias contribuições, né? O Edson coloca, HQ é uma história contada por meio de ilustrações escritas em balões, né? Aí eu tenho alguns anônimos, né, que não estavam logados, mas conseguem postar, tá? Primeiro anônimo aqui diz, HQ pode ou não ter humor como efeito de sentido. Algumas vezes é definida como arte sequencial, a comunicação se dá por intermédio de imagens que o emissor e o receptor identificam, apresentam os elementos da narrativa e é preciso, ao ler esse gênero, perceber relações de causa e efeito, apresentam 5 quadrinhos ou mais. O professor Jorge Firmo está falando, narrativa com imagens e palavras, CPM, uso intenso de onomatopeias, né? O professor Edson já disse, a professora Mirtz, a história em quadrinho que utiliza linguagem verbal e não verbal. A professora Márcia, é uma forma de arte que utiliza texto e imagens. O professor James, ele
Está falando, é um gênero multissemiótico que recorre a elementos verbais e não verbais. A professora Paula é um gênero textual que explora o estudo das linguagens verbais, né, e não verbal. É bem divertido. Professora Neuza, HQ é uma história contada em quadrinho que pode conter linguagem verbal e não verbal, onomatopeia, entre outros. É um nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e texto. O professor Reinaldo, história em quadrinhos, ou HQ, é um nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência. Normalmente, na horizontal, essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresenta linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. A professora Maria Luísa, é uma narrativa contendo uma linguagem verbal e não verbal. A professora Nancy, é história narrada por imagens e palavras. E a professora Iara, é uma narrativa em que se usa uma linguagem verbal e não verbal, podendo fazer recursos de balões, em que cada um expressa uma função, pensamento, gritos, falas. E aí teve mais atualizações aqui, ó, professor. Eu acho que tá bom, né, Fer? Deu para sentir o momento aí. Muito obrigada aos professores pela contribuição. A atividade era mais para nós sabermos um pouquinho, né, o que cada um sabe a respeito das histórias em quadrinhos, retomar o conceito. Pode passar, por favor. Aí nós vamos, né, para o repertoriando. O que são histórias em quadrinhos? Quadrinhos ou vinhetas. É difícil encontrar quem não goste de HQ. Geralmente são encontradas em jornais, revistas e etc. São textos que atraem o leitor por utilizarem duas linguagens. Visual, com traços, cores, arranjo das imagens, formato dos quadros, e a verbal, a escrita. Geralmente tem o formato retangular ou quadrangular, e sua função é indicar o espaço entre as várias imagens. Quanto às personagens, tal qual as narrativas convencionais, há as principais e as secundárias. Os balões também são uma fonte de informação, por exemplo, balões de fala, de pensamento, sussurro, grito e etc. Pode passar, por favor. Traços das letras podem ser usadas para exprimir sentimento e sensações. Exemplo, tamanho da letra que pode estar com traço mais forte, né, em caixa alta e assim por diante. A pontuação, a repetição dos sinais de interrogação e exclamação, com a ênfase da emoção, do sentimento ou do ruído. E as onomatopeias, elas sugerem o som produzido por objetos que quebram, estalam, ou por ações humanas, beijar, roncar. As legendas, elas representam a figura do narrador, o texto é curto e sua linguagem é objetiva. Exemplo, o garoto saiu correndo. E exploram também a interjeição, que são usadas para expressar de maneira breve emoções súbitas e fortes. Exemplo, ai, puxa. Pode passar. As histórias em quadrinhos. E o Eisner é um dos mais importantes autores de HQs. Ele usa o termo arte sequencial para tratar de quadrinhos. Segundo ele, os quadrinhos são uma forma artística e literária, que lida com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia.
Eisner diz ainda que as histórias em quadrinhos apresentam uma sobreposição de palavras e imagens. E assim é preciso que o leitor exerça suas habilidades interpretativas, visuais e verbais. Em relação ao gênero, né? Que gênero é esse? Os quadrinhos, eles são quadrinhos, né? E como tais, eles gozam de uma linguagem autônoma que usa mecanismos próprios para representar os elementos narrativos. Então, qual o gênero textual? É quadrinhos, né? E para Barbieri, os quadrinhos dialogam com recursos da ilustração, da caricatura, da pintura, da fotografia, da parte gráfica, da música e da poesia, da narrativa, do teatro e do cinema. Essa interpretação, ela permite inferir que os recursos dos quadrinhos nada mais são do que respostas próprias a elementos constituintes da narrativa. As histórias em quadrinhos representam aspectos da oralidade e reúnem os principais elementos narrativos, apresentados com auxílio de convenções que formam o que estamos chamando de linguagem dos quadrinhos. E os quadrinhos seriam, então, um grande rótulo, um hipergênero que agrega diferentes outros gêneros, cada um com suas peculiaridades. Pode passar, por favor. A linguagem verbal versus, né, a linguagem não verbal. A língua, ela é originária e primordialmente a fala que se manifesta ou pode manifestar pelos canais sonoros da fala e gráficos da escrita e visual dos gestos, imagem, cor e etc. Tem-se, então, as linguagens verbal e não verbal, que se complementam e se explicam via linguagem dos quadrinhos, né, de acordo com Paulo Ramos. Pode passar. A linguagem verbal, ela constitui-se de palavras faladas ou escritas. Manuel Ribeiro, ele destaca o seguinte: cada língua apresenta seu código, isto é, suas regras e normas, sua maneira de arrumação das palavras na frase, enfim, sua estruturação que nos permite aprendê-la para mais facilmente estabelecermos a comunicação com nossos semelhantes. Pode passar. E a linguagem não verbal é aquela cujos códigos não é palavras, isto é, usam-se outros códigos, o desenho, a dança, os sons, os gestos, a expressão fisionômica, as cores. E de acordo com Manuel Ribeiro, o conhecimento humano, ele é transmitido pela linguagem, que pode ser não verbal, sem o uso de palavras. Ela é encontrada em muitas manifestações, na pintura, pelas cores, pelas figuras e por outros elementos utilizados pelos artistas. Na dança, pelo movimento e ritmo. Na escultura, pelas proporções, pela forma, pelo volume. Na caricatura, na charge e nos cartoons. Pode passar, por favor. E aí nós vamos fazer a leitura agora, né, dessa HQ. Quando nós temos uma HQ, o que nós podemos pensar, o que nós podemos observar para fazer uma leitura, né, desse gênero textual? Quando vocês trabalham com os alunos lá na escola, quando vocês fazem a leitura de uma HQ, o que vocês costumam observar? Podem escrever aí no chat, por gentileza, aí uns 2 minutinhos. Ao analisar uma HQ, o que é necessário? Primeiro momento, quando nós pegamos uma HQ para fazer a leitura desse tipo de texto, o que nós observamos? A Márcia coloca aqui as imagens, né? Os balões, a pontuação. Isso mesmo, Márcia. Maria do Carmo também coloca que ela trabalha muito com HQ. Parabéns, Maria do Carmo, né? É o caminho, né? Porque assim como nós, os nossos alunos também gostam muito desse gênero textual. E é um gênero
rápido, né, de se trabalhar, mas com grande significado, com um sentido, né, espetacular, principalmente, né, quando nós fazemos uma leitura desse gênero e conseguimos compreender o que está nas entrelinhas desse texto. O Edson coloca que o título é o cenário, muito bem. Então, vamos ler a história, né? É difícil acreditar que pessoas ainda morrem de fome nesse mundo. Até mesmo nos Estados Unidos, há fome. Algumas pessoas nunca têm o suficiente para comer. Cara, eu sei o que é isso, o que isso significa. Não sabe, né? O que o Calvin aí e o Haroldo, eles quiseram transmitir, né, a partir dessa história em quadrinho para nós. Então, eles estão conversando e quando nós analisamos, nós percebemos o quê? Vocês conhecem aí esses dois personagens aí das histórias em quadrinhos? Calvin, quais as características do Calvin, né? Quais as características do Haroldo? A Maria do Carmo, ela coloca aqui analisar com atenção as imagens para compreender o que ela nos transmite. Muito bem. Pode passar, Fer, por gentileza. Então, quando nós, né, vamos fazer a análise de uma história em quadrinhos, e aí como exemplo essa do Calvin e do Haroldo, o que nós podemos observar, né? Qual o título da história? Ela tem título? Será que todas as histórias em quadrinhos, elas apresentam título ou não? Quais as personagens que delas participam? Então, nesse caso, aí nós tínhamos dois personagens conhecidos, né? Mas eu sei alguma coisa a respeito do Calvin? Quem que é o Calvin, né? Um garotinho aí muito esperto, que sempre tem uma opinião, ele consegue transmitir falas que surpreende pela idade. O Haroldo, né? Esse bichinho aí, esse tigre imaginário dele aí, que é um bicho de pelúcia, né? Ele ganha vida e o Calvin conversa com ele o tempo inteiro. Então, isso é importante, fazer com que os alunos compreendam quem são as personagens que estão ali inseridas, que estão representando naquela história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas representam personagens principais? A história é apresentada em cores ou não, né? Como nós já vimos, as cores também falam muito nesse tipo de texto. Quantos quadrinhos compõem a narrativa? É apenas 3 quadrinhos? Não, numa outra tem 4 quadrinhos, né? Vai depender muito da intencionalidade de produção do quadrinista, né? A leitura dos quadrinhos, ela é feita da direita para a esquerda, ou ela pode se ler cada quadrinho na ordem que lhes interessar. Então, existem histórias em quadrinhos que nós podemos fazer a leitura de trás para frente, por exemplo, ou se eu iniciar a leitura lá no segundo quadrinho, eu consigo compreender, existe essa possibilidade? Existe alguma palavra que representa algum som? Lembram das onomatopeias? Então, existem algumas palavras que estão representando. O que esses sons querem dizer ali no texto? O que está por trás? O que está nas entrelinhas daquele som? Se sim, qual e o que representa? Os quadrinhos, eles contêm palavras? Então, se eu tenho essa pergunta, se os quadrinhos têm palavras, pode apresentar nesse texto, né, quadrinhos sem palavras nenhuma? Pode, né? As palavras apresentam grandes textos, de repente tem um quadrinho ali que uma palavra só, ou apenas uma onomatopeia já vai representar muito. Por que vocês acham que isso acontece, né? Pode passar, por favor, Fernando. Se nos quadrinhos tivessem apenas texto, que se utilizam de palavras, vocês acham que as HQs deixariam de ser assim chamadas? E por quê? Aparece o nome do autor da HQ?
qualquer pessoa pode ler esse tipo de história? Então, qual que é o público-alvo, né? Existe um público-alvo específico ou atende todos os públicos? Qual a faixa etária? Há uma preferência de leitores? Por quê? Qual o assunto, o enredo está retratado na história? Há uma preferência por esse tipo de assunto? Convencionalmente, em quais portadores aparecem HQs? Então, elas são comuns aparecerem onde? Nos jornais, nas revistas, nas provas, né? Nos livros didáticos, ou por onde circulam, né, esse tipo de texto? Que tipo de mensagem o autor tentou passar? E a tirinha, ela é engraçada? E por quê? Onde está o humor, né, da tirinha? Pode passar, por favor. Então, agora, gente, eu vou convidá-los para nós fazermos uma atividade prática, né? Agora que vocês já colocaram lá no Padlet o que vocês entendem por HQ, agora que nós já fizemos uma leitura, né, exemplificando o que é HQ, vocês já conseguiram aí entender um pouquinho, né, que tudo que existe na HQ, toda a construção, desde a imagem, as cores, desde as personagens, desde as disposições das palavras, tudo representa alguma coisa, existe uma intencionalidade ao escrever, vocês irão acessar o Google Forms, aí o Fernando já colocou no chat o endereço, e nós vamos fazer uma atividade mão na massa, né? Então, bora lá? Essa atividade, né, ler bem ou ser um leitor competente não é apenas compreender o que está dito, mas compreender também o não dito, as entrelinhas, o implícito do texto. O leitor competente é leitor crítico. É aquele que, diante de qualquer texto verbal e não verbal, coloca-se numa postura ativa, de análise, de resposta ao texto lido. E aí, nessa perspectiva, vocês vão realizarem a atividade que está lá no Google Forms. Pode acessar pelo chat, por gentileza. Então, uns 10 minutinhos aí para vocês realizarem essa atividade. Nós tivemos até agora, né, a participação com a atividade prática e na realização, né, dessa pequena oficina, essa pequena atividade aí de interpretação das HQs aí, 26 professores. Nós estamos, né, no momento com 52 pessoas participando, então ainda faltam alguns professores realizarem aí a atividade. Agora eu vou compartilhar a tela para nós analisarmos um pouquinho a atividade realizada. E aí vocês vão comentando. Então, essa atividade prática, nós tínhamos aí, eram 7, né, histórias em quadrinhos, onde vocês iriam fazer a interpretação dessas HQs e, ao final, enviarem a resposta aí, utilizando o Google Forms. Então, na primeira história em quadrinhos, nós temos uma tirinha da Mafalda, né? E ela sugere o seguinte: a pontuação utilizada no primeiro e no quarto quadrinho demonstra uma indignação, felicidade, espanto ou dúvida. Então, nós vamos analisar lá no quarto quadrinho, né, de acordo com a comanda aí do exercício. Lá no quarto quadrinho fala. E ainda temos mais, minha nossa. Então, nós vamos pensar, desde o primeiro quadrinho, nós temos ali, ó, um ponto de interrogação, ele está representado em negrito, né, ocupando parte, né,
do balão e parte do quadrinho. E aí tem, ó, Silva, 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 Silva no primeiro, no segundo e no terceiro quadrinho. Quando ela coloca lá no quarto quadrinho e ainda tem mais, minha nossa, isso causa o que na personagem? Qual que é a intencionalidade, né, ó? Aí, ao final, aí no último quadrinho, fala o seguinte: os Silvas estão para uma lista telefônica, assim como os chineses estão para população mundial. Então, ao analisarmos essa história em quadrinho, nós percebemos o quê? Que a Mafalda, ela está procurando o telefone de alguma pessoa que tem o sobrenome Silva. E aí ela vai procurando, procurando. E ela acaba procurando tanto, folheando tanto a lista telefônica, que ao final ela conclui o quê? Lá no quarto quadrinho. Uma indignação, felicidade, é um espanto ou é uma dúvida, né? É um espanto. Por que é um espanto? Porque a minha nossa, né, eu não imaginava que seriam tantas pessoas com esse sobrenome. Então, quando nós trabalhamos com os nossos alunos, direcionar o olhar para que eles possam compreender o que está sendo pedido é muito importante. Então, nós vamos lá no enunciado mais uma vez. Lá no enunciado, pede o quê? Para analisarmos a pontuação, né? Utilizada desde o primeiro quadrinho até o quarto. E ela vai representar o quê? Ela vai representar um espanto, ela está espantada. E a Mafalda, vamos pensar na personagem Mafalda, né? Ela é engraçada, ela diz muitas verdades. Então, nesse caso aqui, ela está espantada. Muitas pessoas com nome Silva. No entanto, lá no último quadrinho, ela fala, os Silvas... eles, né, são tantos assim como os chineses, né, pensando na questão da população mundial. Aí nós tínhamos, né, outras histórias em quadrinhos que vocês fizeram a leitura e responderam, né? A segunda era uma tirinha do Garfield. A terceira era, né, da personagem, aí uma tirinha da Suriá. A quarta história em quadrinhos aí ela faz referência, né? Ela faz uma referência com as histórias infantis, então nós lembramos aí tanto da Chapeuzinho Vermelho quanto dos Porquinhos. E aí depois, a próxima é uma tirinha do Garfield. Depois nós temos na questão 6 e na questão 7, duas tirinhas do Agar. E cada uma aí com uma intencionalidade e de acordo com o que foi pedido, vocês foram respondendo. Então, nós vamos pensar aqui, ó. Nós tivemos 27 pessoas que responderam, né, as histórias em quadrinhos, e é interessante propor, né, esse tipo de atividade lá para os alunos, porque vocês perceberam que ao propor a atividade, ela foi uma atividade prática, eu priorizei questões desde o 9º ano até a 3ª série do ensino médio. De onde eu tirei essas questões? Eu tirei essas questões da ADE, né? Do início da atividade diagnóstica do início do ano. E aí, eram, assim, histórias em quadrinhos até conhecidas por vocês. Então, quando nós propomos esse tipo de atividade para os alunos, é interessante porque, ao mesmo tempo que foi proposta a atividade, eu já coloquei uma grade de correção. Então, vocês sabiam que ao clicar na resposta e ao enviar, vocês já teriam o quê? A resposta correta. Então, é um tipo de organização, é um tipo de proposta, uma atividade possível de estar sendo replicada, né? Não só com HQ, mas com outras questões também lá na escola. Então, vocês propõem a atividade e aí já coloca aqui, ó, né, a resposta. E ao clicar, o aluno ele já consegue saber qual que é a resposta correta, né? Por exemplo. Por exemplo,
lá na tirinha da Mafalda, eu já dei o feedback da resposta. Então, a resposta correta era a letra C, né? E aí, ao final, já tenho o feedback de qual a resposta correta e o porquê. Nesse caso, ó, na tirinha da Mafalda, ela está consultando uma lista telefônica, que foi o que eu falei para vocês, e há algo que chama a atenção. A grande sequência de pessoas com o sobrenome Silva. E a personagem ela fica surpresa com essa enorme quantidade e chega a comparar o caso com a população chinesa. Então, eu vou parar de compartilhar a tela agora. Acho que a intencionalidade com a atividade era essa. Fer, você pode voltar a compartilhar, por favor? Agora um momentinho que nós vamos conversar sobre essa atividade, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né? O que vocês acharam da atividade? Se vocês já fazem esse tipo de atividade lá na escola com os alunos, se vocês têm utilizado, né, essa ferramenta e o Google Forms durante as aulas de vocês, podem estar escrevendo aí no chat, podem abrir o microfone também. Foi essa a intencionalidade, né? Porque o que eu quis trazer para vocês hoje, né? Falar assim, vamos trabalhar uma TPC, um momento, né, formativo, mas vamos trazer algo possível de ser replicado ou de utilizado com uma outra intencionalidade, com um outro texto, mas partindo da mesma premissa, né? E aí vocês podem estar utilizando com os alunos. Então, vamos pensar assim. Quando eu propus eu pensei, né, e acabei colocando aí durante a TPC essa atividade, para que nós possamos o quê? Interagir, né? Porque se nós ficarmos aqui 1h30, às vezes 3 horas de ATPC, só o formador falando, né? Fica um pouco cansativo, tanto para quem está de um lado, quanto para o professor que está do outro lado também. Então, ao propor essa atividade, seria um momento de nós vivenciassem, né? Pudéssemos vivenciar esse momento. Então, essa interpretação das HQs, ela é interessante. E quando eu pensei nesse tema, eu pensei justamente para que nós pudéssemos interagir, né? Eu estou lendo aqui que vocês estão colocando, né? A Neuza coloca que é uma atividade muito legal, que os alunos gostam de trabalhar com HQ. Isso mesmo, Neuza, eles adoram, né? Porque é um texto curto, né? Porém, né, vamos pensar um pouquinho na temática, nas entrelinhas HQ. O que quer dizer, né, nas entrelinhas? O que está por trás? Então, é necessário uma análise profunda e para que o aluno ele consiga compreender e para que nós possamos direcionar esse olhar do aluno, nós precisamos explorar, né, os diferentes recursos que esse texto utiliza, né, durante a sua estrutura, né, diante da intencionalidade do quadrinista, né. Aí nós vamos pensar assim, é um texto que circula aí nos diferentes portadores, os alunos têm contato com esse gênero textual desde as séries iniciais e muitas vezes eles não conseguem interpretar, eles não conseguem acertar quando esse tipo de texto é proposto em uma avaliação, né? De repente, uma HQ aí para introduzir uma aula é bem interessante, uma HQ para que eles possam interagir, né? Para que eles consigam compreender.
é bacana, porque nós estaremos o quê? Proporcionando aos alunos uma interpretação, uma compreensão, né? Que é o que a Cora Coralina fala, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, ao transferir, ao compartilhar, nós também aprendemos, né? E nós aprendemos sempre, e isso é muito bacana. E ao propor HQ para os alunos, nós estamos repertoriando eles para esse gênero textual, né, para esse multiletramento, muito defendido aí pela Roxane, né, que ela explora a questão dos textos multimodais, porque eles favorecem a compreensão, né, é um texto que, pensando na HQ, ele traz um humor, e compreender esse humor, compreender a ironia presente nesse texto, é muito importante, né? Então, esses textos, eles vão trazer aí as imagens, eles vão trazer os balões, as palavras, as expressões, que muito quer dizer, né? Que tem um grande significado na interpretação. Quem gostaria de falar alguma coisa, pode passar, Fernando, por gentileza. E aí, pensando na atividade prática proposta para vocês, né, eu utilizei, como eu disse, as questões da ADE lá de 2020, e aí quais as habilidades que contemplavam essas questões, né? Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração dos recursos gráficos, a pontuação e outras notações em um texto, distinguir fato de opinião em um texto, reconhecer efeitos de ironia e ou humor em um texto e inferir informações implícitas em um texto. Aqui no chat, né, a Nancy coloca para nós que é uma muito boa atividade, a Silene acrescenta que é gostoso trabalhar HQ porque os alunos curtem bastante, isso mesmo, né? A gente percebe o quanto eles se envolvem, eles gostam, e isso é importante, né? A partir de uma HQ, nós podemos despertar o gosto, né, do aluno pela leitura e fazer com que ele se aproprie de outros gêneros textuais e que eles se tornem leitores, né? Vai muito daí do trabalho, né, desenvolvido. O professor Marcos coloca que os alunos gostam muito de trabalhos com HQ, música e charge, né? Aqui a gente percebe que vocês estão de parabéns, né? Que vocês já utilizam esse tipo de texto, vocês estão diversificando, e é isso mesmo, né? A gente precisa diversificar, a gente precisa repertoriar um aluno com os diferentes gêneros textuais. A Tânia agradece, a Maria do Carmo coloca que ela passou algumas HQs no roteiro de atividades que foram enviadas para a escola para o 3º bimestre. Muito bem, Maria do Carmo, parabéns, né? E a Márcia coloca que na sala de leitura os alunos gostam muito. Bacana, Márcia. E aquilo que eu falei, né? De repente, a partir de uma HQ, a partir desse trabalho intencional do professor, ele acaba fazendo com que o aluno se torne leitor. Vamos pensar, né? Se eu trabalho uma história em quadrinho, por exemplo, do Calvin, o que nós podemos pensar? A partir daí, eu posso propor uma pesquisa para o meu aluno. O personagem, né? O Calvin, quem é ele, né? Pesquisa a respeito das personagens que estão na história em quadrinhos, faz com que ele socialize, e isso é importante. E aí, né, eu deixo para vocês aí como reflexão, né, uma frase do Vergueiro, que ele fala o seguinte: em se tratando de quadrinhos, pode-se dizer que o único limite para o seu bom aproveitamento em qualquer sala de aula é a criatividade do professor e sua capacidade de bem utilizá-los para atingir seus objetivos de ensino, né? E de acordo com as contribuições, eu percebo que vocês estão de parabéns, vocês estão utilizando, né, esse gênero textual, já perceberam que os alunos gostam, isso que é importante, né? E a Tânia coloca aqui para nós: acho que todos deveriam começar a leitura com HQ, porque levam os alunos a terem prazer na leitura. Muito bem, Tânia, é isso mesmo. E aí, pode passar, Fer, por gentileza. A bibliografia aí, né, de onde foi tirado
toda, né, toda essa parte de subsídios aí para a TPC de hoje, como eu falei para vocês, da avaliação diagnóstica de entrada do primeiro semestre de 2020. O livro A Leitura em Quadrinhos, do Paulo Ramos, e aí nós passamos também, né, pelas releituras aí, pela biografia da leitura de Leite, né, Cecília Meirelles. Aí nós tivemos também aí Manuel Ribeiro com a Nova Gramática, o Vergueiro, né, o Valdomiro, e também as partes na sala de aula. Nós vamos encerrando o momento por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem perguntar, podem ficar à vontade, é só abrir o microfone. O momento é com vocês agora. Espero que vocês tenham gostado, né? Sempre que nós pensamos ao elaborar um momento formativo, a gente pensa na melhor forma para que vocês possam estar se apropriando, né, da formação e depois estar utilizando. Em relação à lista de presença, o Fernando já disponibilizou aí no chat, e lá no blog também está disponível. Vocês têm até amanhã, né, para responder, mas não esqueçam de responder, porque é a partir do preenchimento do formulário que vai computar a presença da TPC. Muito obrigada, gente. Foi um momento muito proveitoso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Um bom trabalho aí para quem continua. Se precisarem de alguma coisa, podem contar conosco, nós estamos à disposição de vocês, né? Podem conversar com o PC ou entrar diretamente em contato conosco e fiquem à vontade, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e continue com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo com os nossos alunos para que esse momento, né, ele não pare, né? Vocês são muito especiais.